Bom dia a todos. Queria naturalmente saudar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, as senhoras e os senhores deputados à República e à Assembleia Legislativa, o Sr. Reitor da Universidade da Madeira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Sr. Segundo Comandante Territorial da GNR aqui na Madeira, o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, o Sr. Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, todos os oradores, todos os moderadores, deixar um cumprimento especial a todos os patrocinadores que tornam possível esta realização e aproveitar entre os oradores para felicitar a Margarida Almeida, que já cumprimentei de manhã, que está aqui entre nós, pela distinção que recebeu há 2 dias. Cumprimentar também o Eduardo Miranda por ter assumido funções de grande prestígio europeu ao liderar a European Holiday Home Association e, através deles, saudar e, acima de tudo, agradecer a disponibilidade de todos aqueles que nos vêm deixar aqui ensinamentos. Gostaria de referir que há 15 edições atrás, estávamos nós no Savoy Antigo e na primeira filha a assistir a essa conferência, estava uma pessoa que eu gostaria aqui de lembrar, que foi o Sr. João Borges. João Borges foi um nome incontornável do turismo da Madeira, foi uma pessoa que soube estar a firmar e contribuir muito para a memória que hoje existe do que se fez de bem na Madeira no que diz respeito ao turismo e ao exemplo que ele próprio constituiu para além das nossas fronteiras. Foi um homem que soube receber, foi um homem que andou com a realeza europeia que nos visitou, foi um homem que acompanhou Jacques Cousteau nas suas expedições nos mares da Madeira, foi um homem que gravou as primeiras intervenções, na altura entendidas como propaganda turística da Madeira, e por isso, passados estes, penso eu, 16 anos, o Paulo que me corrija se eu estiver errado, porque há um interregno aqui de um ano 2020 que a pandemia não nos deixou fazer a conferência, por isso eu penso que há 16 anos eu gostaria, passado este tempo, de evocar a sua memória e deixar aqui este registro de grande gratidão por tudo aquilo que nos fez. Queria também, porque é um enorme prazer subir a este palco, agradecer à Intemporânea, ao Paulo e à Lília, a forma tão agradável com que decoram sempre este palco para que este debate sobre o turismo seja feito no nosso ambiente mais natural, no mais verde possível, verde de natureza, e que naturalmente também emprestam um grande gosto e afirmam a diferença que nós gostamos sempre de fazer aqui na Madeira. Queria felicitar o Paulo Pereira e toda a sua equipa pela concretização desta conferência por várias razões. Primeiro, pelo tema escolhido. Segundo, pelo facto de, pela primeira vez, levar a conferência à Ilha do Porto Santo. Esse foi um aspecto já relevado pelo Paulo Pereira e que eu quero naturalmente deixar aqui também o meu apoio. E queria relembrar a razão destas conferências. É uma razão muito simples. Sempre se entendeu que a Conferência Anual de Turismo devia se constituir como um fórum de debate amplo e aberto e, acima de tudo, para permitir que se criasse uma consciência cada vez mais alargada, melhor preparada, para melhor decidir. E eu julgo que tem sido exatamente esse propósito que tem mantido viva esta iniciativa, esta conferência. Queria deixar aqui nota de que a estratégia que a Madeira hoje segue e que vigorará até 2027 sucede à que terminou em 22 e essa que terminou em 22 baseou-se no contributo da Ordem dos Economistas. Por isso, não há maior evidência do que esta do cumprimento desta mesma função. Relativamente ao tema da conferência, SWOT,
Naturalmente que nós, no nosso dia-a-dia, estamos sempre a fazer SWOTs para isto e para aquilo, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para as decisões que temos de tomar. Mas neste caso em particular, e depois de termos vivido 2 anos de uma intensidade diferente, é uma obrigação parar, refletir, analisar e procurar melhor decidir. E por isso a oportunidade conjuntural desta análise também não podia ser maior, e daí o reforço da minha felicitação. A pandemia constitui para nós uma enorme oportunidade. Aquilo que parecia, no início, até ninguém arriscaria, prazos, profundidade, um nível de consequências, mas sabíamos que ia ser uma coisa má para todos nós. A verdade é que ninguém imaginou no início a dimensão, a duração e a consequência da pandemia. Mas a verdade constituiu uma grande oportunidade para a região autónoma da Madeira. Num ambiente tão adverso como esse que vivemos, e olhando para a pandemia como uma oportunidade, a verdade é que foi possível concretizar um conjunto de medidas e de conquistas que este sector acabou por beneficiar. E eu relembro que, à custa da pandemia, nós conquistamos públicos mais jovens, reforçamos o nosso posicionamento como destino ativo, destino seguro, destino para todo o ano, revelamos maior capacidade de adaptação, com reações muito rápidas, com escolhas e decisões momentâneas, mas com consequências duradouras. Captamos o fenómeno do nomadismo para a Madeira com uma presença efetiva e reconhecida internacionalmente pela sua consequência positiva, naturalmente. Tivemos a oportunidade de diversificar mercados, e aqui faço uma nota curiosa. Nós, a determinada altura, antes da pandemia, estávamos direcionados a um mercado norte-americano na diversificação e a um reforço do mercado do Brasil. Norte-americano, entenda-se Estados Unidos e Canadá. Com a pandemia, esse projeto teve que ser abandonado. Mas não queríamos perder a oportunidade da diversificação e viramos para a Europa, para países que não trabalhávamos. Fomos trabalhar mais intensamente com os mercados de leste, que chegaram a valer no verão de 2021 8% das nossas dormidas. A Polónia hoje é o 5º mercado da Madeira. Polónia que está encostada ao conflito que nós lamentamos e que sabemos que deixa consequências. Mas isto para dizer que o facto de se ter fechado uma porta de um lado permitiu que se encontrasse uma porta do outro lado. E essa aposta nos mercados de leste manteve-se, ficou. A Polónia tem vindo a crescer, é top 5 porque tem vindo a reforçar a sua presença aqui na Madeira. Mas foi possível durante este período também captarmos novas operações, novos players, novas companhias, novas ligações, trabalhar com novos aeroportos, num trabalho que foi desenvolvido também juntamente com a ANA, juntamente com o Turismo Portugal, que resultou na vinda da Ryanair aqui para a Madeira, que de um dia só, one shot, nós aumentamos 23% a nossa acessibilidade. Tudo isto deu-se durante a pandemia. Isto para deixar uma mensagem de que, perante uma adversidade, nós não temos que ficar condenados ao fracasso ou sujeitos à incapacidade de reação. Hoje nós estamos claramente sobre um conjunto diferente de ameaças. Eu resumiria as ameaças à diminuição do rendimento disponível das famílias, por diversas razões, todas elas já bem conhecidas, provavelmente aqui relembradas durante o dia, mas no fim do dia o que está em causa é exatamente isto. É que as famílias vão ter menos dinheiro para gastar. E essa é a ameaça maior para este sector. No entanto, há um conjunto de oportunidades que devem de ser valorizadas, devem de ser o centro da nossa atenção e devem ser potenciadas no sentido de ajudar a anular o efeito desta ameaça. Ainda há pouco tempo, no World Travel Market,
eu via a forma positiva com que o mercado inglês está a olhar para o próximo ano. E perguntando, o efeito da inflação aqui não se vai sentir? Porque é que vocês estão tão positivos em relação ao próximo ano? Porque nós estamos a acreditar que com este novo governo a Libra volta a ficar forte e a Europa continua a ser barata para nós para viajar. Portanto, há sempre aqui uma forma em que o mercado encontra de esbater algumas destas dificuldades. O mesmo se passa relativamente ao dólar. Numa conversa que lá mantive, dizia-me alguém que durante este período de instabilidade política em Inglaterra, em que a Libra tombou de valor, verificou-se o maior fluxo dos últimos tempos de americanos a Londres só para fazer compras. Chegavam de malas vazias para aproveitar o diferencial do câmbio que estava estabelecido momentalmente para, naquele momento, para pura e simplesmente fazer compras e voltar para a sua casa com a satisfação de ter poupado alguns trocos. Portanto, a questão cambial poderá ser, no meio de tudo isto, uma agradável surpresa para alguns dos mercados de que nós dependemos. Um outro aspecto que é bem traçado no European Travel Commission, neste último estudo que lançou, refere que há uma intenção de viajar nos próximos 6 meses da população europeia. Há um aumento de 4% na intenção de viajar nos próximos 6 meses. Refere que 70% dos participantes neste trabalho pretendem viajar no outono e no inverno e 62% pretende viajar na Europa. Ou seja, o europeu, maioritariamente, está virado para viagens no espaço europeu. É também um dado que nos interessa também. Um outro aspecto que foi também revelado por este estudo, que é recentíssimo, foi publicado já esta semana, é que há uma tendência para encurtar a duração das férias. Ou seja, as pessoas querem manter as suas férias, desejam concretizar as suas férias. O que acontece é que podem reduzir de 7 para 5 dias, de 5 para 3 dias, mas esse encurtamento não impede de fazer as férias. E a curiosidade está no nível etário. Os mais novos, 58%, dizem que continuam a viajar. Os menos novos, onde eu me incluo, dos 45 aos 54, 70% diz que vai viajar. E aqui leva-nos para outra questão, é porque há públicos que não estão dependentes da evolução da taxa de juros. Podem ser apanhados para a inflação, podem neutralizar a inflação com o diferencial cambial, mas a verdade é que há públicos e o nosso trabalho tem que ser dirigir a esse público. Portanto, está aqui uma tendência que temos de ter em consideração. Mas há outros aspectos, eu não sei se ainda tenho tempo, Paulo, há outros aspectos que me parecem... Eu deixo aqui algumas notas daquilo que me alimenta no que diz respeito às boas perspectivas. São essas que nós temos que potenciar para anular as tais ameaças. No Amadeus Travel Trends foram identificados 5 aspectos que são interessantes para refletirmos nesta conjuntura. Explorar um metaverso permitirá que os viajantes explorem um destino antes de chegarem. Isto é um aspecto muito importante que eu voltarei um pouco à frente. É a tendência de experimentar antes de comprar. A biometria ajudará novos sistemas de pagamentos das viagens, tornando as viagens mais tranquilas, que é um conceito também muito em voga. Viajar sem bagagem será outra tendência e aqui impõe sobre o alojamento a oferta de outros serviços complementares àqueles que nós temos hoje em dia para substituir o que habitualmente trazemos na nossa bagagem. A questão dos trabalhadores remotos, que adotarão um estilo de vida cada vez mais nómada, mas sempre trabalhando em qualquer sítio, mas procurando aliar à qualidade de vida. E há uma nova categoria de viagens de negócio que tem a ver com a interligação das equipas, construir relacionamentos e libertar a criatividade fora do local de trabalho. Estes cinco domínios
naturalmente nos levam a uma reflexão dentro de cada uma das tendências. Na realidade virtual, por exemplo, através de passeios de realidade virtual, os clientes podem experimentar os interiores de um determinado hotel, de um determinado restaurante, as atrações turísticas, as atividades ao ar livre e muito mais, tudo o que se possa imaginar de um destino. Portanto, os clientes podem, através da realidade virtual, decidir a sua escolha do destino e as atividades que vão lá realizar. Há aqui também uma chamada de atenção que pode parecer prematura, mas que não deve desviar o nosso olhar, que tem a ver com os públicos mais novos. Nós temos que aprender com a geração que está entre os 12 e os 15 anos o que é que são as tendências, o que é que são as preferências, para antecipar o momento da viagem desta geração. É uma geração que se prevê que viajará muito mais do que as atuais estão a fazer, mas com hábitos completamente diferentes. E importa, naturalmente, antecipá-los. Já hoje vimos aqui num vídeo apresentado da Ana, que eu felicito pela qualidade do mesmo, que tem a ver com a sustentabilidade. Nós já não falamos em net zero, nós já falamos em net positivo. Ou seja, já não é só neutralidade, nós já somos chamados a contribuir positivamente. Já não interessa só anular a pagada, interessa deixar alguma coisa muito mais além do que isso. Isso ficou bem claro no vídeo e por isso felicito. Também uma questão no que diz respeito à sustentabilidade positiva que nós não podemos perder. Por outro lado, uma outra tendência que resulta da indústria da robótica. Pode parecer estranho, principalmente para nós, madeirenses de gema, que temos a arte de bem receber, como é que vamos admitir que venha para aqui um robô fazer parte do nosso trabalho? Mas nós não podemos perder de vista o que é que está a acontecer no mundo. E isso é que é a chamada de atenção que a Global Data nos deixa relativamente à utilização de robôs de logística, à utilização de drones, à utilização de robôs de inspeção, limpeza e manutenção. A robótica era vista até há bem pouco tempo como um gadget do sector. Hoje já não é assim. Hoje há robôs para entregas de room service, há robôs que fazem limpezas, que utilizam a luz de ultravioleta para serviços de inspeção, para serviços de tradução. Portanto, isto são tudo realidades que, perante alguns dos debates que nós estamos a ter no nosso dia-a-dia, nos deixam necessariamente alerta. A Thomas Cook, na Índia, neste momento está a utilizar robótica e inteligência artificial para automatizar um conjunto de processos, naturalmente alegando que a produtividade é outra e alegando as vantagens desta aposta, que eu não vou aqui discutir. Agora, o que é importante, perante todos estes sinais que estas tendências nos trazem, é a necessidade de nós estarmos abertos para analisar de que forma é que cada uma pode impactar no nosso destino e de forma é que nós nos vamos adaptar a cada uma delas. Eu julgo que ameaças, oportunidades, pontos fracos ou pontos fortes existiram sempre, vão existir sempre. As ameaças serão menores quanto mais fizermos maiores as oportunidades e sair das fraquezas mais fortes é o que define este sector e que faz de nós diferentes perante a mesma realidade. Espero que tenham um bom dia de trabalho, que esta conferência seja profícua, que dela possam sair os melhores ensinamentos para melhor decidirmos. Muito obrigado.